Fala galera, estamos começando aqui mais um Passando o Código e hoje a gente está entrevistando o Marcelo, ele que tem muita história para contar, tem uma história muito massa de superação e a gente vai ouvir hoje como ele percorreu, como ele fez para mudar de vida através da programação. Então seja bem-vindo, Marcelo. Se apresenta aí um pouquinho para a galera, conta um pouquinho aí como é que foi a sua vida, onde é que você nasceu, se você era um bom aluno na escola. Conta aí essa parte mais inicial. Show, show. Fala pessoal, meu nome é Marcelo, né? Como o Saulo já introduziu, hoje em dia eu trabalho como desenvolvedor de software faz um tempo já. Eu já tinha começado um pouquinho antes como técnico em informática. Eu sempre gostei muito de computador, né? E desde o meu ensino fundamental, desde muito cedo, eu já fui um carinha meio reservado ali na minha, mas eu sempre fui um aluno mediano, em algumas situações de mediano para cima, mas sempre fui um aluno meio mediano ali na escola, nos cursos que eu fazia, esse tipo de coisa. Então, de modo geral, eu sou um cara bem reservado. Hoje em dia trabalho com computação, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de estar aqui na frente do computador e acho que é uma das minhas maiores paixões hoje em dia, né? Legal, cara, legal. No caso, Marcelo, qual a cidade que você nasceu? Pronto, eu sou do interior do estado do Ceará, de uma cidadezinha bem pequena, uma cidade acho que deve ter uns 25 a 30 mil habitantes só, que é de Tabuleiro do Norte. Inclusive uma cidade que é ícone no Brasil como um todo, no sentido de que é a cidade que mais tem caminhoneiros per capita na cidade, acho que é uma coisa assim. Então a gente é conhecido lá pela cidade dos caminhoneiros. Então, a cidade bem pequena, né? Eu sou de lá. Legal, legal. Então, você disse que estudou lá e sempre foi um cara mais. Como é que você teve assim, o seu contato com a área da TI, com a programação, assim? Eu acho melhor a gente refazer essa parte aí, Saulo. Travou muito aqui. Ah, foi? Então, A gente corta. Porque até a tua câmera tá bem. tá normal agora? Tá melhor? Não, Alô, ainda alô? não. Eu tô te ouvindo, mas Não, tá bem travada a câmera. tá. Deixa eu ver aqui. Quando eu destravar aí, tu me diz. Show. Vou... Tu tá perto do roteador? Tô mesmo do lado aqui. Deixa eu desligar ele de novo pra ver. Pode dar uma olhada. Ou ainda tá mesmo. Acho que melhorou um pouquinho. Mas ainda tá travando? Não, Ah, tá. acho que a gente Mas tá consegue ruim refazer alguma agora. coisa? Tá melhor, tá melhor. Pronto. Beleza, beleza. Eu vou refazer então. Show, Marcelo. Legal a sua história, cara. Você disse que sempre foi um cara mais reservado, que gostava ali de computador e tudo. Qual foi a primeira vez assim que você teve contato com a área da programação, com a área da TI, por exemplo? Cara, com a computação no geral, eu comecei gostando, começando a gostar de computador e computação. Desde a época das lan houses, quando a gente tinha Orkut, aquela coisinha lá de muito atrás, eu ficava muito fascinado de, pô, manda uma mensagem aqui, a outra pessoa lá na outra cidade recebe isso, sabe, aquele joguinho, um monte de coisa, eu ficava muito fascinado e curioso pra saber como é que isso funcionava, né? Porque eu sempre fui um cara que queria entender como é que as coisas funcionavam. E aí, eu tive o meu primeiro computador, era um computador bem fraquinho, e eu basicamente usava para ver vídeo, jogar alguma coisinha. E aí, nesse momento, foi quando, principalmente o pessoal da minha família, achou importante me colocar num curso de informática básica. E aí, acho que foi aí que eu comecei a entrar a gostar um pouco dessa área, a entender, querer entender mais como é que um computador funciona. Só que nessa época era um curso de informática básica no sentido de saber usar um Windows, navegar na internet, enfim, coisa muito básica que hoje em dia, sei lá, digitação que hoje em dia qualquer um consegue aprender normalmente só tendo contato com o computador. E aí depois foi que, quando eu fui começando a entrar no meu ensino médio,
Aí eu vi a oportunidade de entrar num curso técnico em informática junto ao ensino médio, e aí foi quando de fato eu comecei a ter contato mais técnico com a computação. Cara, que legal. Então, no caso, o seu primeiro contato foi a sua família, vamos dizer ali, seus pais ou quem cuidava de você, que resolveu colocar você num curso de informática. Exato. Naquela época, o pessoal que está assistindo hoje tem noção, mas naquela época a técnica era tão lenta que você não conseguia assistir um vídeo no YouTube. Então, era literalmente impossível você aprender qualquer coisa na internet, pelo menos naquela época. Exato. Esses cursos de informática, ensinando como é que mexe no computador, como acessa a internet, não tão claros na época, porque justamente vocês tinham como pesquisar como é que fazia, né? Uhum. Justamente isso. Então, esses cursos vendem muito aqui na minha cidade, teve muitos antigamente, E assim, é até um ótimo ponto de falar, porque também, além de ser muito difícil a conectividade ser muito fraca naquela época, para permitir cursos ou algo mais, um conteúdo mais disseminado, a internet também estava muito caminhando ainda. Então, pouca gente colocava conteúdo assim gratuito igual tem hoje, que hoje em dia você é meio que incentivado a fazer isso, porque se você posta um vídeo no YouTube, você é pago pelo YouTube, dependendo das visualizações. Naquela época não tinha esses incentivos, esse não tipo de existia, coisa, né? não tinha essa maturidade de internet. Então a gente sempre tinha que estar buscando essas coisas, conhecimento em instituições ali pertinho da gente, para fazer esse tipo de introdução e absorver esse tipo de conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem bem mais fácil. Com certeza. Só para contextualizar a galera, Marcelo. Quando a gente fala naquela época, a gente está falando de mais ou menos quantos anos atrás? Ou melhor, qual idade você tem hoje e qual idade você fez esse curso ali, mais ou menos? Bom, eu faz muito tempo, mas eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Devia ser por volta de 2006, 2007, mais ou menos. 2008 por ali. Uhum. E hoje em dia eu tenho 26 anos. 27, na verdade. Ah, legal, legal. Então foi ali em torno de uns 16 anos atrás, mais ou menos, né? Quando a internet era meio má ainda. Era Legal, legal. horrível. Eu tinha internet que eu baixava a, sei lá, 19 kbps pra baixar um episódio de anime. Eu deixava a noite todinha, era na pior qualidade e só baixava, sei lá, depois que eu acordava, eu pegava o livro baixando os últimos megas do episódio pra assistir. Era um negócio horrível, velho. Hoje em dia a gente tem aqui Sim, internet de 500 megas, de 1 giga. Era, era algo absurdo de se verdade. pensar. Naquela época a gente pensava assim, pô, isso é coisa dos Estados Unidos, lá da Google, um negócio extremamente futurista que só vai chegar daqui a 30, 40 anos e olha lá se chegar aqui no Brasil, né? E hoje em dia a gente tem Sim. aqui na palma da mão, né? E hoje em dia é muito fácil, né? Muito disseminado. Exato, Eu exato. lembro, cara, que muitas vezes eu também deixava algum episódio baixando a noite toda assim, e era que nem você disse, a gente acordava e ainda estava terminando de baixar, às vezes não tinha nem Uhum. terminado ainda. Então, realmente, às vezes quando baixava um jogo assim também, que você ficava expectativa a noite toda, era muito legal. Aí tu ia Essa tentar época. instalar e não dava certo porque tava corrompido, alguma coisa assim. Nossa, acontecia demais isso. É Mas horrível. voltando aqui um pouco, você tinha dito que entrou num curso técnico, né, de informática. Lá Isso. você teve algum contato já com programação, aprendeu alguma coisinha ali? Como é que foi? Já nesse curso que era integrado ao ensino médio, a gente já viu lógica de programação, a gente já viu orientação a objetos, Ah, redes de legal. computadores, não era algo muito programação, mas a gente via banco de dados, arquitetura de computadores, né, manutenção. Então já tive um contato bem Uhum. mais técnico de fato nesse curso, né? Legal. Muito massa, Marcelo, muito legal. E aí depois você continuou estudando no ensino médio, né, nesse curso profissionalizante, nesse curso técnico. Ele durou quantos anos, Marcelo? Ele durou exatamente 3 anos, que foram os 3 anos do ensino médio. Exatamente 3 anos. E aí ali, após o ensino médio, você já tinha algum conhecimento em programação. Qual foi o próximo passo que o Marcelo deu para chegar onde está hoje? Bom, naquele tempo eu tinha uma cabeça muito de que eu precisava de uma faculdade. A faculdade era algo que iria me trazer um conhecimento que ninguém tinha ou que era a única forma de
entrar, de conseguir uma vaga melhor e tal. Então, naquele momento, e a própria escola em si, ela incentivava muito a gente, a escola do ensino técnico, incentivava muito a gente a ir para a faculdade, né? Isso trazia mais números para a escola, enfim, a escola recebe mais recursos por conta disso, e acabou que entrou na minha cabeça que eu precisava fazer a faculdade. Então, nesse momento aí foi quando eu tomei a decisão, desde o segundo ano do ensino médio, eu já vinha conseguindo passar no Enem, né, nas universidades públicas, para o curso que eu fiz, que é o curso de engenharia de software. Então, já no segundo ano do ensino médio, eu já conseguiria ter entrado, só que eu acabei decidindo ficar até o terceiro ano, que foi quando eu de fato refiz, né, a prova e passei aí já com a nota maior também, já exatamente no campus que eu queria, que era um campus um pouquinho mais próximo de onde eu morava. Mas foi esse o processo de decisão. Legal. E aí você já veio mais preparado também, né? Não foi, você não caiu assim de paraquedas, né, no curso de programação, porque muitas vezes pessoas que a gente entrevista aqui, elas falam, cara, eu caí de paraquedas, eu entrei na programação mesmo porque eu vi que era o trabalho do futuro, mas eu nem sabia o que era direito. Uhum. E a maioria dessas pessoas acabaram gostando, né? Coincidentemente ou não. Mas no seu caso já foi algo mais direcionado, né, Marcelo? Você já tinha ali uma, uma prévia, um conhecimento e só foi direcionando mais e mais para esse lado da programação. Sim, sim. E aí você entrou na faculdade. Qual foi o curso, Marcelo? Eu entrei no curso de engenharia de software. E aí, assim, eu acabei tomando a decisão de ir para a faculdade e seguir na área, que a maioria das pessoas que fizeram curso comigo acabaram não seguindo, porque no curso técnico eu já percebi que eu gostava disso, já percebia que eu sabia mais do que a maioria dos meus colegas. Eu normalmente, no quesito técnico, eu era o cara que me destacava lá na turma, um dos que se destacava, né? Então eu pensei, pô, eu acho que eu tenho uma veia para isso, eu gosto disso, então vou seguir nisso, né? Então foi mais ou Legal. menos essa forma que eu pensei. E aí entrei no curso de engenharia de software na Universidade Federal do Ceará. Entrei, se não me Legal, engano, cara. em sétimo lugar na época. E aí algo importante que tu falou, né? Eu poderia ter entrado no segundo ano, mas acabei esperando o terceiro ano justamente para estar mais preparado. Então, no meu terceiro ano, eu já tinha tido uma experiência de estágio no curso técnico, então já tinha um contato com, sei lá, com o ambiente de trabalho, né? Então, eu estava um pouco mais maduro. Então, acho que isso foi importante ter esperado um pouquinho mais para entrar na faculdade nesse quesito, né? Pô, cara, que legal isso daí. Muito legal mesmo essa parte. No caso, hoje, você acha de extrema importância em ter algum diploma? Você acha que é necessário mesmo, cara, assim, pô, só consegue emprego com diploma, cara, realmente isso daqui é imprescindível, realmente precisa ter. Qual é a sua opinião sobre, Marcelo? Ou, na sua opinião, hoje em dia, na área da TI, não necessariamente precisa. Bom, cortou um pouquinho o teu áudio, mas eu entendi a pergunta. A minha visão hoje em dia é de que não necessariamente você precisa de uma faculdade para ter uma vaga de emprego, para entrar na área, para conseguir aprender programação e de fato receber por isso, né, por esse serviço que você vai prestar. Exatamente pela prática que a gente vê no dia a dia. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, inclusive, por exemplo, eu estava fazendo um teste para uma empresa de fora do país, e aí a única coisa que eu precisei comprovar era que eu sabia inglês, foi feito um teste, e o teste técnico, que foi o que eu fiz hoje, basicamente eu só precisava mostrar que eu sabia fazer, né? Então eu fiz, passou lá nos testes, a aplicação vai ser passado para a próxima etapa. Então é, é bom você ter uma carga ali de currículo, alguma coisa assim, e uma faculdade para você é, talvez chamar um pouco mais de atenção. Se você for um cara mais tímido e quiser deixar o teu currículo falar mais por você, talvez isso possa ajudar. E não vou mentir que também a parte de networking é muito importante. Às vezes você estudando sozinho em casa, você pode não ter um pouquinho dessa veia, né, de se comunicar, que normalmente o pessoal da computação acaba tendo pouco amigos, sendo um pouquinho mais fechado, e a faculdade acaba ajudando você a ter mais conexões, conhecer mais pessoas. Às vezes um amigo teu acha uma oportunidade ali muito foda que ele pode te puxar e tal. Acho que é importante nesse quesito, mas não é necessário, não é algo que eu vejo como
intrinsecamente necessário para você entrar, não. Entendi. No caso, você vê a faculdade mais com a intenção de network mesmo, do que propriamente nessa de um emprego. É um a mais ali, vamos dizer. Se você Sim, tiver, que bom, mas não é um impeditivo. exato. Não é impeditivo. Eu não vejo como isso, porque praticamente todos os testes de seleção que eu já fiz, inclusive eu tenho amigos que entraram na faculdade, não concluíram a faculdade e estão trabalhando até hoje normalmente, estão ganhando como tech lead, como sênior. Acho que não é um impeditivo, é mais um complemento bom, mas não é algo extremamente necessário. Não é como se fosse, por exemplo, a área de medicina. Você não pode exercer, atender alguém se você não tiver o É. diploma, tiver passado lá nos testes do Conselho Regional de Medicina, enfim. Você tem que ter aquilo, né? Pra gente não. O pessoal quer saber se você consegue resolver o problema que ele tá te pagando ali pra tu resolver, e é isso. É basicamente. Aí, no caso, Marcelo, após você se formar na faculdade de engenharia de software, né, você demorou quanto tempo para conseguir o primeiro emprego? Porque, assim, uma coisa que é muito comum nas outras áreas, por exemplo, fisioterapia, direito, nutrição, por exemplo, é muito comum o pessoal se formar na faculdade e acabar ali não conseguindo um emprego. Até acontece com o engenheiro também, o pessoal até tem Uhum. aquele meme, né? Engenheiro vira Uber, porque Sim, não sim. tem emprego. No seu caso, Marcelo, você que é da área da TI e da programação, quanto tempo demorou para você conseguir o seu primeiro emprego? Cara, na prática mesmo, antes mesmo de me formar, eu já estava empregado. Isso aconteceu porque nos últimos semestres da faculdade a gente tem estágios que são obrigatórios, que a gente precisa fazer, e já Aham. nesse estágio eu já estava numa vaga de uma empresa, inclusive para fora, né, do país, e Uhum. nesse caso eu já estava estagiando, trabalhando, eles só não podiam me contratar porque de fato, né, CLT, porque eu precisava passar um período de tempo como estagiário, mas de fato assim que eu passou esse período, ainda estava na faculdade e já estava contratado, né? Então foi algo que, assim, não tive dificuldade nesse sentido. Claro, você tem que ir atrás, procurar os estágios, procurar, enfim, a vaga normalmente não vai vir até você assim, de mão beijada, se você estiver deitado dormindo, não demonstrar que você sabe, né? Não Uhum. estiver visível, mas de fato não teve essa dificuldade assim de passar anos e anos tentando e não conseguir não. Então, basicamente, você está me dizendo aqui, antes de ser formado, você já trabalhava para uma empresa de fora do Brasil, da gringa, na Exato. faculdade. Exato, exato. Já tinha Olha contato aí. com os gringos lá, deu pra desenvolver bem o inglês, né? Tinha espanhol também, mas acabei aproveitando mais a veia do inglês, né? E aí, isso foi muito importante já saindo da faculdade, tendo essa oportunidade, porque acabou direcionando a minha carreira para continuar cada vez mais trabalhando para a empresa de fora do país, que foi o caso quando eu saí dessa empresa, eu já fui para outra de fora do país também, que era do Chile, né? Agora já com a veia mais de país latino, de espanhol e tal, mas também uma empresa de fora do país, né? Pô, cara, que legal. Porque essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui pro pessoal, porque é o caminho natural do desenvolvedor, né? Ele Uhum, começa ali aprendendo programação. Normalmente, vou te dizer como é que é normalmente, não foi o seu caso, mas normalmente ele consegue uma vaga de emprego aqui no Brasil e depois que consegue experiência, ganha um pouco mais ali de habilidade, ele se lança para o mercado internacional, trabalhando muitas vezes de casa ainda, da mesma cidade que ele mora, mas para empresas internacionais ali ganhando em dólar. No sim. seu caso, você já saiu quer dizer, na faculdade mesmo, antes de se formar, você já estava trabalhando para empresas de fora e ganhando ali na moeda estrangeira, né? Era em dólar, Marcelo, que você ganhava já? Não, nesse caso aí não era ainda, mas na segunda empresa que eu trabalhei já era em dólar mesmo. Entendi. Nessa primeira a gente ainda tinha uma sede aqui no Brasil, a empresa Ah, sim. atuava internacionalmente, a gente tinha clientes do mundo todo, isso era extremamente importante assim, para o meu desenvolvimento profissional naquela época, né? Ter contato com o Uhum. pessoal do mundo todo, cliente do mundo todo, mas nesse caso ainda era eh, na moeda local daqui da gente, né? Mas depois já por ter tido essa oportunidade
com inglês, desenvolver esse contato com o pessoal de fora, acabou facilitando na segunda vaga, que foi justamente recebendo em dólar mesmo, né? Legal, cara, que massa, que legal. E aí, no caso, Marcelo, após assim, quanto tempo você é, conseguiu assim progredir? Porque eu entendo que existem os níveis de senioridade assim no amplo desenvolvimento, né? Eu acredito que começa com júnior, depois vai para pleno, né? Depois sênior Isso. e depois você pode evoluir para outras coisas. No caso, qual desses níveis você está hoje, Marcelo? Hoje em dia eu tô como pleno, mas é porque isso levou um tempo, né? Eu comecei, assim que eu saí da faculdade, eu comecei em outra área, eu não era exatamente desenvolvedor. Pelo momento ali, acabou aparecendo a oportunidade de trabalhar como suporte técnico. A gente tinha muito contato com coisa técnica, não era um suporte onde a gente atendia o cliente, ficava respondendo e-mail, nem nada do tipo, era um suporte ao suporte. Então a gente era o intermediário entre a equipe de desenvolvimento e o suporte que atendia o cliente. Então eu Entendi. passei um ano, quase 2 anos nesse trabalho, né, contando estágio com a parte que eu trabalhei de fato. E aí eu migrei para o desenvolvimento como um júnior, fiquei acho que um ano e meio mais ou menos. E daí eu migrei já depois desse um ano e meio para um dev pleno já na outra empresa, né? Então Entendi. estou aí até agora nesse momento como pleno, atuando há mais ou menos um ano e meio também. Então já deve estar bem próximo de mudar de degrau. Então acredito que mais ou menos um ano e meio, dependendo do teu esforço, claro, da tua visibilidade dentro da empresa, você consegue migrar ali até antes, em bem menos tempo, se for o caso. Com certeza, gente. O Marcelo aí, gente, é um caso mais prodígio, porque geralmente demora em média ali uns 10 anos, 8 anos, né, Marcelo, para você conseguir chegar ali no cargo de senioridade, que é o cargo de sênior ou mais, né? E o Marcelo aí já está quase quebrando essa barreira de chegar lá. Então, o Marcelo aí realmente está indo muito bem. E a área da TI oferece essas oportunidades, gente. Em quantos trabalhos, né, Marcelo, a gente vê quantas outras áreas o pessoal se esforça, acaba ali dando gás, dando sangue mesmo, e assim não consegue ver uma possibilidade de evolução na carreira, sabe? Acaba ficando estagnado na mesma coisa, que não é o caso da TI, né? Você sempre tem para onde evoluir mais e mais e mais. Isso é muito legal. E isso é muito importante, né? Por exemplo, um dev sênior aqui no Brasil, às vezes ele pode chegar a ganhar, sei lá, seus 15, 20 mil reais por mês, mas para um profissional, sei lá, um engenheiro normal, um engenheiro civil, um advogado, alguma coisa assim, fica difícil dele subir disso, né? Para onde é que ele vai? Ele vai atuar em outro país que as leis são diferentes, alguma coisa assim? Não dá, né? E Isso. pra gente não. O cara que chega no topo aqui no Brasil, ele consegue, eu vou aprender o inglês e vou tentar agora para fora e um câmbio 6, 7 vezes maior, sei lá, tem dólar, mas também tem euro, tem franco suíço, que é ainda mais caro. Então, o Uhum. cara sempre tem para onde crescer, né? E isso exponencializa muito os ganhos da pessoa, muito, muito mesmo. Com certeza, Marcelo. E, cara, muito legal a sua história. Eu acho, assim, que são pouquíssimas áreas que permitem fazer o que você fez, né? Porque, por exemplo, você nasceu numa cidade no interior do Ceará, pessoal, no interior do Nordeste, uma cidade ali com 25 mil habitantes. Sim. Eu também já tive a oportunidade de morar numa cidade muito, muito pequena. E eu vou dizer, quando um homem completa 18 anos, ele tem que fazer duas escolhas. Ou ele vai trabalhar no supermercado, ou ele vai trabalhar na fábrica, porque Uhum. não tem oportunidade nenhuma de emprego. E a área da TI possibilita isso, dele morar nessa cidade pequena e trabalhar para fora, ganhando um câmbio aí 6, 7 vezes o real. Exato. Isso eu não conheço assim outra área que permite você fazer isso a não ser a área da TI. Pode até existir, óbvio, mas é muito difícil. Eu acho que a grande maioria dos empregos desse tipo são na área da TI mesmo. E o Marcelo aí é um grande exemplo disso. Nasceu numa cidade pequena e está aí trabalhando para o internacional, ganhando em dólar e conseguindo construir a carreira e ainda com muito mais espaço para crescer, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Sempre tem. Então é isso. Se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal, Marcelo, deixa aí.
o pessoal que está em dúvida se vale a pena entrar na área da TI, se está tarde demais, ou se agora é um bom momento. Diz aí a sua opinião de você que está na área para as pessoas que ainda não entraram ou que estão pensando em ingressar. Cara, o que eu digo é que a maioria das pessoas normalmente sentem que é muito difícil, que é um negócio que ela não dá conta de aprender. E eu te digo que é um negócio treinável, você se dedicando ali, você vai conseguir aprender, leva tempo, claro, não é algo que você aprende da noite pro dia, mas qualquer pessoa que se dedica ali consegue aprender isso. Então tira esse medo, se você tem esse medo de pensar, não é pra mim, é muito difícil, sei lá, não vou dar conta. Eu acho que é mais da dedicação e você vai conseguir com certeza aprender. E aí eu acho que questões de incentivos, o que eu me pergunto, né? Eu faço a pergunta, na verdade, para quem está escutando é o que é que você acha daqui para hoje, daqui a 10 anos, a gente vai estar mais ou menos dependente de tecnologia? Esse tipo de profissional vai estar mais ou menos requisitado, já que a gente provavelmente vai estar mais dependente de tecnologia ainda. Então, eu acho que incentivos não faltam. É como se a gente olhasse, sei lá, para o real há 2 anos, 3 anos atrás. A gente podia olhar e dizer assim, R$ 4 é muito caro. Se a gente olha para hoje, o muito caro já é R$ 6, R$ 7, né? Então, o que eu vejo sempre vai ter cada vez mais dependência com tecnologia e, obviamente, cada vez mais demanda para profissionais de tecnologia, né? E, obviamente, cada vez mais bonificações, benefícios, salários maiores, enfim, eu acho que é uma profissão do presente e do futuro cada vez mais. Cara, com certeza. E assim, né, cara, eu acho que são poucas áreas em que as pessoas realmente estão felizes ali, estão indicando para outra pessoa, porque tem uma pesquisa que saiu que mais de 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com a área que eles estão, profissional. E isso se deve muito, a maioria do pessoal tinha marcado que era por falta de crescimento profissional, e o segundo motivo era o chefe chato. Eram as duas coisas que mais tornavam a pessoa ali insatisfeita com o trabalho. Uhum. E a área da TI, cara, dá para contornar isso dos duas Os maiores dois. dores, né? Sim. Exatamente. A primeira, que é a falta de crescimento. A gente já viu aí que tem muito para onde crescer e é difícil você bater no teto. E a segunda coisa é que tem tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, que se você não estiver se dando com esse chefe, vai ter outra empresa para lhe contratar com outro chefe, entendeu? Então, Sim. assim, não é um problema, o que é para 99% das áreas que existem, né? Não, Você perdeu o emprego ali, você já fica, eita caramba, e agora? exato. E ainda tem uma outra coisa que a gente nem mencionou, né, nem falou ainda, é que se você trabalha com tecnologia e você sabe desenvolver bem, você pode ser seu próprio patrão também. Você pode desenvolver aplicativo, fazer um monte de coisa, colocar na internet e remunerar com o teu trabalho também. Você pode ser o teu próprio patrão. Existe essa possibilidade também. E eu acho que também uma das maiores dores, talvez, principalmente o pessoal que mora em cidade grande, que tem trabalhos mais convencionais, é o tempo de deslocamento. Às vezes a pessoa perde 2, 3 horas todo santo dia Nossa, num trânsito, né, num metrô lotado, alguma coisa assim. E a área da computação, a grande maioria das empresas te permite trabalhar de casa, né? E não tem um impeditivo porque basicamente você precisa é uma internet e um computador. Então, você tem uma qualidade de vida muito melhor por conta disso, além de ter acesso a vagas do mundo todo, enfim, vagas o tempo todo. Acho que esses são diferenciais muito, muito importantes na área da gente, muito sim. mesmo. Quem mora em São Paulo aí, com certeza sofre com deslocamento, né? Existe uma pesquisa que se você gasta, em média, 2 horas por dia entre ir e voltar do trabalho, isso no mês já dá 40 horas que você, no mínimo 40 horas que você perdeu. É Isso uma são semana. quase 2 dias inteiros, gente, no mês que você está ali dentro do ônibus, dentro do metrô, e são 2 dias inteiros que você não está com a sua família, não está com seu filho, ou com a sua mãe, não está tendo um lazer e não está descansando, entende? Então, é muito importante a questão de economizar tempo com deslocamento, ir para trabalho, coisa que ninguém gosta. A Exato. LATI realmente possibilita isso de trabalhar de casa de uma forma mais confortável, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é um dos pontos assim que pra mim me pega muito porque, cara, eu só preciso de um computador e internet. Pra que que eu preciso estar me deslocando até um escritório e tal? Trabalho de casa. Isso é para mim é sensacional. Tenho tempo pra mim, pra fazer minhas coisas, pra ir pra academia, ter mais tempo pra jogar um videogame, enfim, estar com as pessoas que eu gosto, né? Acho que isso é um dos pontos muito, 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 assim, incríveis da nossa área. Com certeza, cara, com certeza. E é isso, né, gente? Então, eu acho que foi. O Marcelo aí deu o relato dele, mais um que conseguiu transformar a sua vida, a sua realidade aí através da programação, né, cara? Sensacional. Então foi isso, gente. Mais um episódio do Passando o Código. Hoje o convidado foi o Marcelo e todas as semanas a gente vai estar entrevistando pessoas que conseguiram transformar a sua vida através da TI, que é uma forma honesta e que paga muito bem o trabalho. Então é isso, Marcelo. Muito obrigado pelo seu tempo, por contar um pouco da sua história para a gente. E desejo muita sorte para você, cara. Tudo de melhor. E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.